Começo a este vídeo perguntando ao presidente do Vitória, Clube da Bahia, o que o Vitória tem de mais relevância no futebol brasileiro do que o Vasco. Porque eu não sei se vocês sabem, mas esse presidente falou que o Jair Ventura seria maluco se ele trocasse o Vitória para ser técnico do Vasco. Você concorda com isso? Se concorda, comenta aqui, porque eu acho que maluco é ele não trocar o Vitória pelo Vasco, porque o que o Vitória ganhou no cenário nacional em diferença do Vasco, a não ser campeonato baiano. O Vitória tem Copa do Brasil? Não. O Vitória tem mais campeonato brasileiro do que o Vasco? Não. O Vitória tem Libertadores? Não. O Vitória tem Mercosul Sul-Americana? Não. Então, em que o Jair Ventura seria maluco em trocar o Vitória pelo Vasco? Maluco é você, em todo respeito ao time do Vitória, mas você é um imbecil. E outra coisa, o técnico Fernando Seabra desistiu de ser técnico do Vasco e voltou ao Curitiba, que eu sou a torcida do Curitiba, não o aceitaria de volta se sua diretoria do Curitiba não sair de volta, e o mesmo já tinha até feito planos e comemorado a contratação do Vasco da Gama, e agora voltou com o rabinho entre as pernas, dizendo que preferiu, né, dar sequência ao projeto do Curitiba ao ficar como técnico do Vasco. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com você sobre o Vitória, o presidente que falou, e sobre o Fernando Seabra, que falou essas asneiras que estão por aí. Mas antes, gostaria de dar as boas-vindas a você, que é novo aqui no nosso canal, que caiu aqui hoje, e também está me vendo com essa camisa da França. Isso aqui é só uma brincadeira com a seleção brasileira, que hoje foi eliminada pela Noruega, com 2 gols de Haaland. E já peço a você que, se está interessado nesse vídeo, se gostou da chamada desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreva no canal, principalmente comente o que achou das declarações do presidente do Vitória e da derrota da seleção brasileira para a seleção da Noruega. Então vamos direto ao vídeo. Fernando Seabra, que foi às suas redes sociais falar que não quis ficar no Vasco, que preferia dar sequência, né, ao trabalho que eles faziam lá no Curitiba, que por sinal um ótimo trabalho, mas ele não falou totalmente a verdade para você, porque quando ele foi sondado, né, e procurado pelo Admar Lopes para ser técnico do Vasco, ele comemorou junto com o seu empresário, que disse que só não queria arcar com a multa rescisória, que no caso seria de 4 milhões, e que se o Vasco fosse pagar essa multa, ele viria. Então o Vasco, né, como sempre faz, disse que ia pagar, mas que no final não pagou nada, e o salário dele, que iria ser inicialmente de R$ 1 milhão, 3 vezes mais do que ele ganhava lá, que ele ganha lá R$ 300 mil, que seria 3 vezes mais, queria colocar a multa rescisória no salário dele, colocando mais 500 mil por mês, até completar os 4 milhões, por isso ele não aceitou. E aí ele falou que não quis ficar no Vasco porque ele preferiu dar sequência lá, ao trabalho lá, mas ele não falou totalmente a verdade para você, tanto que depois que foi comunicado, que foi anunciado, procurado pelo Vasco, fez comemoração, disse que era uma excelente opção e veio para cá para ficar no Vasco. Depois de tudo isso, e o Vasco, como sempre, é desesperador torcer para o Vasco. Eu te pergunto o que você achou disso, porque o Vasco, que não teve condições de arcar com a multa rescisória, está falando em contratação de Jair Ventura, está falando de contratações de técnico estrangeiro, está falando de zagueiro estrangeiro. Gente, o que esses youtubers estão fazendo com você aqui é tudo mentira, né? Por conta dessa contratação, né, pífia e falha do Fernando Seabra do Vasco por não ter dinheiro para pagar a multa rescisória, você ainda vai ficar acreditando nesses youtubers que todo dia trazem zagueiro, que todo dia trazem técnico, que nunca chega ninguém. Vocês me digam se Fernando Carille foi anunciado alguma vez que seria técnico do Vasco e do nada desembarcou e assumiu a comissão técnica do Vasco. Se o próprio Fernando Seabra, que nunca foi, né, mencionado aqui por nenhum deles, que fica te enganando todo dia, por isso que a torcida do Vasco está nessa situação. Youtubers esses que dizem que são os melhores e os maiores youtubers que falam de Vasco aqui nessa plataforma, te enganando todo dia, e você dando like e dando visualização e dando moral para esses caras. Cara, penerem mais quem você está assistindo. Eu, por um tempo atrás, pensei, até comecei a fazer o que esses caras fazem todo dia. Eu não trago especulação, porque eu não sou jornalista, eu não tenho notícia, eu gostaria muito de tê-las, não tenho, e eles também não têm.
tem. Né? O próprio Renê Casagrande, lá no SBT, ele falou: não sabemos de nada de Vasco, o Vasco não se permite saber nada de Vasco. E ainda dou uma dica ao presidente Pedrinho: presidente Pedrinho, crie um próprio canal no YouTube onde você desminta todos esses caras e você vai conseguir dinheiro para pagar um técnico de 1,5 milhão todo mês só com o dinheiro daqui da plataforma. Porque se você desmentir esses caras e falar tudo de verdade diferente, se você quiser, eu até posso ser esse cara para você, só tu entrar em contato comigo. Conta ao presidente do Vitória, tu já deixa aqui teu like, se inscreve no canal e menciona aqui o que tu acha das declarações desse imbecil, porque para mim você é um imbecil. Nada contra o clube do Vitória. Sim, contra você que falou esse monte de merda que você falou, que o Jair Ventura seria maluco de largar o Vitória para vir para o Vasco. Largar o que o Vitória ganhou? Se eu não me engano, nem brasileiro o Vitória tem. Se eu não... Copa do Brasil, sei que não tem. Libertadores, sei que não tem. Quem é o Vitória no cenário mundial, no cenário brasileiro do futebol? Só ganha campeonato paulista, porque aí só disputa, campeonato, né, baiano, porque aí só disputa com o Vitória, com o Bahia. Vitória e Bahia, Bahia e Vitória. Só fica nessa. Quem é você, rapaz? Você é um merda, cara. Você é um idiota, um imbecil, um paspalhão, um verme que não sabe porra nenhuma de nada. Tá aí pegando carona aí, se crescendo isso é do Vasco. Mas o Vasco ganhou todos esses títulos que você tá falando há um montão de anos atrás. Pode somar todos os anos que o Vasco ganhou esse título até hoje, o Vitória vai somar o dobro desse tanto de tempo e não vai ganhar esses títulos que o Vasco ganhou. Daqui a 20 anos o Vitória não ganha 4 campeonatos brasileiros, daqui a 20 anos o Vitória não ganha uma Copa do Brasil, daqui a 20 anos o Vitória não ganha um campeonato brasileiro, nada. Libertadores, nada. Então você está falando, eu não estou desfazendo do time do Bahia nem da instituição Bahia, estou desfazendo desse presidente de merda que não respeitou o Vasco. Portanto, se eu não quisesse respeitar o Bahia, eu também eu poderia, mas não vou fazer igual ele fez, não, porque ele não respeitou o Vasco quando ele falou essas informações. Era só ele admitir, não tem negociação nenhuma com o Jair Ventura, até então não estou sabendo de nada. E outra coisa, se o Jair Ventura quiser vir, ele vai vir. Se o Vasco estiver disposto e tiver a condição, porque, e não tem, deixo claro, de pagar a multa rescisória dele, ele vai vir e acabou. Agora, todo dia ficar falando que está saindo Marina Nestosa, que está saindo, né, Saldívia, que está chegando não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tudo mentira desses YouTube fanfarrão aí que ficam vendendo ilusão para vocês. Vocês estão comprando ilusão desses caras. Esses caras o tempo inteiro vendem ilusão para você e você compra essa ilusão porque você está carente de título e o Vasco precisa, né, ganhar títulos. Então, Saldívia quer ir embora, já anunciou que foi embora, que esse cara aí falou, que um cara desses aí falou. Porra, caralho, vai com Deus. Lorde Augusto tá chegando, deixa ele lá. Mas o time da Turquia ofereceu um valor menor por ele. Porra, é melhor um valor menor por ele do que ele jogar. Ele não joga nada. Lorde Augusto veio para cá. A diretoria do Vasco está fazendo um trabalho horrível. Ademar Lopes é um ótimo negociador que consegue fazer várias contratações, só contratações que quem ele está contratando aceita vir, né, parcelado, porque se for para pagar à vista, não faz. Tanto é que o Fernando Zé só não veio porque o Vasco não tinha uns 4 milhões de reais para pagar a multa rescisória dele. E eu pergunto a você, o que você acha disso? O que você achou dessas informações que eles vendem para você e que eu acabei de falar aqui para você? A venda da SAF, vou falar mais uma vez para você, não sou a favor da venda da SAF, mas também não sou contra, porque sei que o único jeito do Vasco sair do buraco que está é vendendo a SAF do Vasco, porque se não vender, não vai sair desse buraco. O Vasco está quebrado, não tem dinheiro para nada, tanto que não tem 4 milhões de reais para pagar a multa rescisória do Fernando Seabra. E agora, que loucura é essa que o Vasco inventou de uns dias para cá de contratar só treinadores que já estão trabalhando em clubes? Pô, Fernando Seabra fazendo um ótimo trabalho no Curitiba, Jair Ventura fazendo ótimo trabalho no Vitória, inclusive eliminando o Flamengo na Copa do Brasil, né? E agora o Vasco quer contratar técnicos estrangeiros, trabalhando, agora vem um estrangeiro, vai vir não sei quem, não vem ninguém. Cadê o Diego Deussa? Cadê o Cebolinha? Cadê o Aubameyang? Cadê os caras, cara, que vocês falaram que vai chegar no Vasco e não chegou ninguém? Só chegou o Paulinho, ex-América Mineiro, que era reserva lá, que tem 21 anos, porque chegou de graça, que fez um pré-contrato com o Vasco lá no início do ano, quando o contrato dele faria 6 meses para acabar, e o Vasco veio e fez um pré-contrato com ele, está vindo de graça. É só isso que o Vasco tem para oferecer. O Vasco não vai contratar um treinador de primeira prateleira nem de segundo. O Vasco vai contratar um treinador de terceira prateleira. E outra coisa, que loucura era essa de oferecer um salário de 1,5 milhão para Fernando Seabra, que lá ganhava 300 mil. Se oferecesse 600, ele vinha, pô. Qualquer um vai vir, ganha de 300, oferecer 600, vai vir.
Aí ofereceu 1,5 milhão, deixava o Renato Gaúcho ganhando 1,7 milhão, pô. Então traz o Jorge Jesus para ganhar 3, que é melhor do que pagar 1,5 para ele, pô. Então, vou ficando por aqui, mas vou trazer todo dia notícia e informação para você que é vascaíno, tá cansado de ser enganado por esses caras aí, e eu quero dar o seu comentário aqui e vou te pedir encarecidamente que se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho da notificação para não perder os vídeos que tem por aqui, porque aqui é só desmascarando em verdade que esses caras contam. Então, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até nosso próximo vídeo.